A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 284º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje o livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13 e versículo 11, de 1 a 30. E encerramos com o livro de Lucas, capítulo 7. A inspiração do dia, demonstração de poder divino. No livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 a 13, destaca o versículo 10. Tanta fé. A fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus vira entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação que Cristo dele fez, concernente aos judeus incrédulos, é uma advertência ao crente de que ele pode ser privado das bênçãos divinas por apegar-se a tradições humanas ou deixar de crer no poder de Deus. No capítulo 11, dos versículos 1 a 30, destaca o versículo 7, João. Trata-se aqui de João Batista. Cristo declara que João não era uma cana agitada pelo vento. Referia-se Jesus ao caráter justo de João e ao fato de ser ele um pregador que não transigia com o erro. João pregava a verdade e os mandamentos de Deus, sem temer os homens e sem jamais temer a opinião popular. As autoridades judaicas ignoraram o pecado de Herodes, mas João nem por um momento jamais fez isso. Ele opôs-se ao tal pecado, com firmeza total, demonstrando nisso fidelidade absoluta a Deus e à sua palavra. Ele foi fiel a Deus ao condenar o pecado, embora tal atitude viesse a custar-lhe a vida. Que todo pregador da palavra de Deus lembre-se disso. Cristo também julgará seu ministério, seu caráter e a sua posição em relação ao pecado. No versículo 11 destaco, maior do que ele. Esta declaração talvez signifique que os privilégios dos mais humildes dentre que pertencem à nova aliança são maiores do que os de João Batista. Possuem maiores tesouros de revelação divina e verão maiores milagres, verão a morte e a ressurreição de Cristo e receberão o derramamento pentecostal do Espírito Santo. E, por fim, o versículo 28. Vinde a mim. O generoso convite de Jesus destina-se a todos os que estáis cansados e oprimidos, com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições e lhe dará descanso, paz e o seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos suportar as provações e inquietações da vida, com o auxílio e a graça de Deus. E por fim, a leitura no livro de Lucas, capítulo 7. Destaca o versículo 13. Íntima compaixão por ela. A compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidados especiais pelas viúvas e qualquer outra pessoa que fica sozinha no mundo. O marido desta viúva morrera primeiro e agora o seu filho único. Que situação! No tocante a essa compaixão de Deus, a essas criaturas ensina o seguinte. Primeiro, Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Estão sob o seu cuidado e proteção especiais. Segundo, mediante o dízimo e a abundância do seu povo, Deus supre as necessidades deles. Terceiro, ele abençoa aqueles que os ajudam e os honram. Quarto, ele está contra aqueles que tiram proveito deles ou lesam. Quinto, são beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus. Sexto, a igreja primitiva fez do cuidado deles
uma prioridade. Sétimo, Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. No versículo 34, destaca o comilão, bebedor de vinho. Vinho referia-se no Novo Testamento a todos os tipos de vinho, tanto não fermentado como fermentado. A declaração de Jesus indica que ele bebia algum tipo de vinho, ao passo que João não bebia nenhum. Não se pode, porém, determinar por meio deste texto que tipo de vinho ele bebia, uma vez que a acusação dos fariseus a respeito do caráter de Jesus é totalmente falsa. Acusam Jesus de ser um comilão e beberrão, ou de beber com os pecadores, mas eram mentiras difamatórias e costumeiras, com o propósito de destruir a sua influência como mestre da justiça. O próprio Jesus diz que quem come e bebe com os ébrios é um mau servo. Logo, não se pode provar de modo nenhum a base desse texto que Jesus bebia vinho embriagante. No versículo 38, destaco, chorando. Pelo seu amor e devoção por Jesus, esta mulher rega os seus pés com lágrimas. O choro pode ser uma expressão de tristeza e pesar, ou de amor retributivo para com Cristo. Primeiro, chorando em oração com fé, o crente exprime diante de Deus aquilo que está no seu coração. As lágrimas são também valiosas como oferenda e serviço a Ele. O crente que, com fé e oração, chora diante de Deus por contrição, arrependimento ou pela salvação dos pecadores, torna-se participante dos sofrimentos de Cristo. Segundo o próprio Cristo declarou enquanto orava, e foi ouvido. Paulo, por sua vez, serviu ao Senhor com muitas lágrimas. Também hoje, os que choram em Cristo são chamados bem-aventurados. Deus, no futuro reino de Cristo, enxugará toda a lágrima do seu povo. E por fim, o versículo 47. Muito amor. O verdadeiro amor e a sincera devoção a Cristo da nossa parte devem proceder da plena conscientização da gravidade dos pecados cometidos no passado, do amor dele por nós, manifestou na sua morte na cruz, e a da convicção pessoal de que ele cuida daqueles a quem perdoou. A fé sem estes princípios não perdurará. Que a palavra de hoje toque no seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.